Esse é o ValenteCast, o podcast de Direito, Educação e Tecnologia, em mais um episódio sobre um tema de processo civil e também relacionado ao direito comparado, que é a inquirição de testemunhas e o fim das reperguntas no processo civil. Esse é um assunto ainda mal trabalhado até hoje e na prática ainda gera um pouco de equívoco. Eu vou analisar os dispositivos do CPP e do CPC sobre esse assunto a partir de uma breve introdução sobre a diferença dos institutos de inquirição de testemunhas no common law. No direito anglo-saxônico, chamado examination, é a inquirição de uma testemunha sob juramento de dizer a verdade e pode ocorrer de três formas diferentes: o direct examination, o cross examination e o re-examination. Essa inquirição é feita de forma direta em virtude do caráter adversarial e da competitividade que caracteriza o common law, em que há um privilégio do controle, do combate individual, melhor dizendo, entre as partes ou seus advogados, e por isso os poderes do juiz nos países de common law são mais restritos no processo. Em comparação, nós temos no sistema inquisitorial, que prevalece no Brasil e é derivado do direito romano, o juiz controla a produção de provas e, por outro lado, no sistema adversarial, as partes protagonizam a apresentação dos fatos e a sua instrução e têm uma maior liberdade para demonstrar tudo o que elas considerarem relevante. Então há uma prevalência da vontade, do interesse das partes sobre o poder do juiz de controle na instrução do processo. Eu ressalto aqui que o nosso CPC de 2015, em virtude das normas fundamentais do processo civil previstas do artigo 1º ao artigo 12 e mais especificamente na norma fundamental do artigo 6º, que positiva o princípio da cooperação, se defende que nós temos um modelo que se situa no meio dos dois, do sistema inquisitorial e do adversarial, que seria um modelo cooperativo de processo. Só que na prática não funciona efetivamente como poderia ou como deveria funcionar o nosso sistema baseado no princípio da cooperação, em que há uma distribuição de poderes entre o juiz e as partes. Então, o que se entende, o que prevalece é que ainda nós estamos, apesar de em tese ser possível se falar em uma mudança, nós ainda temos um sistema inquisitorial no nosso processo civil. E aí, voltando à diferença da forma de oitiva de testemunhas no common law, o exame direto, o direct examination, também chamado de examination in chief, é a oitiva de uma testemunha pela própria parte que a rolou para prestar o seu depoimento. E aí, nesse caso, em regra, é proibida a pergunta das chamadas leading questions, que são aquelas que induzem a testemunha à resposta pretendida pela parte. Por exemplo, o advogado não pode perguntar se a testemunha estava em determinado lugar na noite dos fatos, mas sim onde ela estava naquela data, para não sugerir a inclusão do local na sua resposta. Após esse exame direto da testemunha, se passa ao chamado cross-examination, que é o chamado exame cruzado, que consiste na possibilidade das partes, ou melhor dizendo, seus advogados, diretamente realizarem perguntas para a parte contrária ou para as testemunhas que ela indicou. E aí os principais objetivos desse exame cruzado são a obtenção de fatos favoráveis ao depoimento da testemunha rolada pela parte contrária, ou no mínimo a criação de dúvida a respeito da sua credibilidade para diminuir o valor das declarações dela na resolução do litígio. Então, enquanto no exame direto a parte busca que a testemunha deponha a seu favor, que confirme as suas alegações, no exame cruzado a parte, o seu advogado, vai inquirir a testemunha da parte contrária para tentar minimizar a sua importância no processo, ou até mesmo que ela seja contraditória ou que deponha de forma favorável a quem realizar o exame cruzado. E depois o juiz pode formular as perguntas que ele entender adequadas para esclarecer os fatos, e tem uma função de controle, e por isso ele só interfere em situações excepcionais
e as partes os seus advogados possuem um poder maior, como eu já falei, na instrução do processo. E aí, por último, após o exame direto e o exame cruzado, nós encerramos a inquirição de testemunhas com o chamado reexamination, o reexame, que permite mais uma rodada de perguntas à testemunha pela própria parte que indicou, depois do exame cruzado, e esse reexame se limita a questões derivadas do exame cruzado. Tá? Então o advogado só pode fazer perguntas sobre fatos novos que não foram tratados no exame direto e no exame cruzado por autorização do juiz. Então por isso que é comum se ver em filmes e séries norte-americanas ou britânicas, em que há primeiro o advogado que indicou a testemunha faz as perguntas, depois o exame direto, depois o advogado da parte contrária faz o cross-examination, o exame cruzado, e por último o advogado que arrolou a parte novamente pode fazer mais algumas perguntas, que é o reexame, relacionadas às perguntas do exame cruzado, e eventualmente o juiz pode autorizar algumas questões novas, o que não é comum. Passando para o Brasil, a Lei 11.690 de 2008 mudou o texto do artigo 212 do Código de Processo Penal para permitir que as partes e seus advogados realizem perguntas diretamente às testemunhas sem a intervenção do juiz por meio das chamadas reperguntas. A redação anterior do artigo 212 do CPP previa que as perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha. Então havia uma interferência direta do julgador. Com a alteração feita pela Lei 11.690 de 2008, que está em vigor até hoje, o artigo 212 do CPP passou a prever que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Então, em virtude dessa mudança no processo penal, já se defendia, e eu defendi inclusive, a aplicação dessa regra no processo civil, com base em uma interpretação sistemática do direito processual e dos direitos fundamentais relacionados ao processo previstos na Constituição, especialmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Já no processo civil, o Código de 73 determinava também a produção de prova em audiência e a realização de reperguntas. Era a regra do 416 do CPC de 73, que previa que o juiz interrogará a testemunha sobre os fatos articulados e as partes poderiam formular perguntas tendentes a esclarecer ou completar o depoimento, ou seja, as partes formulavam as perguntas que eram feitas diretamente pelo juiz. E isso se aplicava também ao depoimento pessoal de autor e réu, de acordo com o artigo 344 do Código de 73, que previa que a oitiva da parte observa a forma prevista para a inquirição de testemunhas. Então, o juiz tinha essa competência exclusiva de apresentar as perguntas às testemunhas e não se admitia a formulação de perguntas diretamente pelo advogado à testemunha. Então, por isso, as perguntas eram feitas pelo advogado da parte para o juiz, que deferia ou não a pergunta, e, no caso de deferimento, o próprio juiz apresentava ou reformulava a pergunta para a testemunha de forma indireta, o que era denominado de repergunta, porque o advogado perguntava e o juiz reperguntava a testemunha, que só então podia responder. Com a entrada em vigor do CPC de 2015, o artigo 459 mudou essa forma de apresentação de perguntas em audiência para utilizar o mesmo método já usado pelo Código de Processo Penal desde 2008. E aí o 459 deixa claro que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela parte que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Então, os advogados realizam as perguntas diretamente para as testemunhas sem as reperguntas, ou seja, não há mais a intermediação do juiz sobre as perguntas realizadas pelas partes. O julgador, então, aqui exerce uma função de controle, porque ele interfere só para indeferir a indagação quando constatar que já é direcionado a uma resposta, as chamadas leading questions, que eu mencionei no Common Law, ou quando a pergunta for estranha aos fatos controversos, que forem objeto
da produção da prova oral em audiência ou quando reiterar alguma questão já esclarecida ou respondida. O Código não exclui a possibilidade de o juiz também realizar perguntas às partes e às testemunhas antes ou depois das perguntas feitas pelos advogados das partes, é o que prevê o parágrafo 1º do artigo 459 do CPC. Mas a regra legal deixa claro que os advogados das partes podem fazer as perguntas diretamente às testemunhas e não mais por intermédio do juiz. Então essa forma de arguição nas audiências com a pergunta direta às partes e às testemunhas agiliza o ato, dá uma concretização plena ao princípio do contraditório, que vai ser exercido diretamente pela parte ou por seu advogado, e muitas vezes, inclusive, auxilia na busca pela veracidade das afirmações das partes e testemunhas, que são obrigadas a responder de imediato as perguntas, sem a mesma possibilidade que havia antes de parar, pensar e recordar alguma resposta previamente induzida. Então, o episódio de hoje era sobre isso, espero que tenham gostado. Amanhã voltamos com mais um episódio de algum tema relativo a direito, educação ou tecnologia. Até lá!